Ele veio para de um olhar quente profundo e solene de amor. Ele veio mãos vazias desafadas, nem escudos, nem espadas, só toda noite sem estrelas, ele dormiu e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitação e tirou a nossa cama, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida nos deu, de um olhar quente profundo e solene de amor. Ele veio, mãos vazias desamadas, nem escudos, nem espadas, só todos noite sem estrelas, ele dormiu e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitação e tirou a nossa cama, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Sol vem sobre venturas me mostrar. Vem, Nazareno, e deixe consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastando o chacão devorador que destrói a terra, espalhando o terror, a gemir de aflição. Já não há mais
criancinhas pedem pão, homens juntam pão. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar e fazer os caminhos. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer revisão. Vem, Senhor, vem refluir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar e fazer os caminhos. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer revisão. Boa tarde, pessoal. Gracinha, pode fazer a página e a prece para nós? Já está até com o microfone aberto. Ai, esqueci de fechar, desculpa. É a lição 17? Não, é 18, né? Acho que é 16? Tu, porém. Nossa, eu então estou bem adiantada aqui. Primeiro é a prece, né? Sempre pergunta a mesma coisa. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em seu nome. Que possamos aproveitar as lições de hoje, internalizando tudo que estudarmos nesse momento, levando-nos a refletir e a nos posicionar de forma diferente, de forma melhor, ainda que seja um passo, que possamos crescer em direção ao teu caminho. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, Tito, versículo 2, capítulo 1. Acho que é o contrário, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos desditosos sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmo. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes, como convém,
aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Bom, eu me senti com essa lição assim como um tremendo de um puxão de orelha, né? No começo, ele fica falando aqui das condições do outro quando se dirige a nós ou que nós nos encontramos no caminho e vamos nos dirigir a eles. A tendência é, na verdade, nós nos respondermos às demandas que nos surgem dentro daquela energia que o outro traz. Esse é o primeiro grande cuidado que devemos ter, né? Aí ele vai ali falando, todos vão te convocar a falar, né? Dependente de quem seja, bons ou maus. E sempre vão te convocar para que você responda dentro daquilo que eles consideram o caminho deles. Mas o caminho deles, se não é bom, não é bom porque eles não enxergam, né? E da mesma forma nós às vezes tomamos caminhos e tomamos atitudes e isso envolve a fala, porque a gente expressa aquilo que a gente é e faz de forma errada, muitas vezes, porque ignoramos o certo, né? Mas se aí vem a frase, né, do tu, porém, você que já sabe alguma coisa, que já aprendeu, tem que tentar utilizar da fala, da expressão, da melhor forma possível, né? E dessa forma aí você tem que ter controle de não responder o outro naquilo que ele nos traz, não entrar, como diz a meninada aí, não entrar na vibe, ou seja, não entrar naquela energia do outro. Não nos igualarmos no sentido não de ser melhor ou pior, mas pensarmos com o que nós sabemos, com o nosso coração, com afeto, né? E ter piedade até do outro, que muitas vezes está se pronunciando de forma equivocada, mas porque não sabe. No final, né, ele chama bem para isso, dizendo que você deve ter cuidado, né, cautela com as criações verbais. Criações verbais, veja bem, o outro te provoca, mas você recria em cima daquilo que traz para você, né? Como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Ou seja, tentar colocar o que a gente já aprendeu em prática, minimamente, né? Pelo menos mantendo a água do Chico na boca, e tentando não responder. Porque se você já sabe, muito mais vai ser cobrado. Quem quiser, por favor, complementar o meu entendimento, se é que ele está certo, fique à vontade. Quem quer falar também? Quer, quer falar, Babi? Não? Essa parte do verbo, né, que ele vem falar aqui, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O falar de forma sã é muito difícil, pelo menos ainda para mim, né? Ainda mais eu que sou uma pessoa assim mais energética, digamos, para não usar outros termos. Então, você aprender a modular o verbo, igual ele coloca aqui, dirigindo-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa. É difícil, né? E como o verbo, ele tem força, né? Até a gente, eu não sei se eu estou confundindo, ela se referindo ao nome Jesus, né?
que ele tem vibrações atávicas. Então, toda vez que você tiver algum problema, você vai pronunciando esse nome, que as próprias vibrações da palavra emitida, ela vai impregnando no ambiente, vai impregnando em você, vai impregnando em todos. E da mesma forma disso, de forma positiva, também tem aquela impregnação, aquela imantação negativa. E para quem assim ainda não tem a serenidade, a calma instalada, elevar o tom de voz é fácil, natural, né? Então, assim, é praticamente um hábito, né? Então, descristalizar, dissolver esse hábito é bem difícil, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Todos já educaram o verbo, estão caladinhos, silenciosos. Bom, então vamos pro há 2000 anos, né? Nós começamos o capítulo 8º, mas estamos bem no iniciozinho e começaríamos aqui, Vespasiano integrava, acho que a gente pode voltar só esse parágrafo anterior, Vitélius apenas conservou o governo por 8 meses. Todos se localizaram? Está bem no iniciozinho do capítulo 8. Glorinha, pode começar a ler para gente? Posso. Então, peraí, vamos lá. Eu vou começar, então, um pouquinho mais acima. A diplomacia interna, porém, vigiava na sombra, examinando atentamente a situação, de modo a não permitir a continuidade de novo surto de extermínios e de infâmia. Aí a gente inclui, né? A gente viu que o Públio fazia parte desse grupo, né? Que preferiu a diplomacia, né? Vitélius apenas conservou o governo por 8 meses e dias, porque no mesmo ano de 69, as legiões do território africano, trabalhadas pela orientação sutil dos que haviam destronado Nero e seus asséculos, proclamaram Vespasianos para a suprema investidura do império. Cá embaixo vai ter uma descrição desse imperador, não vou ler de novo, não. O novo imperador, que ainda se encontrava no campo de seus feitos e armas, empenhado na pacificação da Judéia distante, satisfazia as exigências mais avançadas de todas as classes, civis e militares, sendo recebido em triunfo para o posto supremo, iniciando-se assim a era prestigiosa dos Flávios. Vespasianos integrava aquele grupo de patrícios operosos que contribuíra sem alardes para a queda dos tiranos. Amigo pessoal de Públio Lentulus, o imperador se tornara famoso não só por suas vitórias militares, mas também por seu criterioso tirocínio político, evidenciado em Roma desde os dias turbulentos de Calígula. Aí tem uma nota aqui do editor sobre Calígula, né? Que é o Gaio Július César Augusto Germânicos, também conhecido como Caio César ou Calígula. Foi imperador romano de março de 37 até o seu assassinato em 41. Foi o terceiro imperador romano e membro da dinastia Júlio-Claudiana, instituída por Augusto. A sua alcunha Calígula, a qual significa botinhas em português, foi posta pelos soldados das legiões comandadas pelo pai, que achavam graça em vê-lo mascarado de legionário com pequenas caligae, sandálias militares nos pés. Então, eles também gostavam de praticar o bullying, né, pelo que eu vi aqui. Sob a orientação administrativa, ia abrir-se uma trégua nas imoralidades governamentais. Inaugurar-se-ia novo período de compreensão das necessidades populares
E, na rota dos seus planos econômico-financeiros, o império ia caminhar para os dias regeneradores de uma era nova. Públio recebeu todos os acontecimentos com a velada alegria possível aos seus 67 anos de lutas e fortes experiências da vida. Sob a claridade serena da velhice, todavia, sua fibra moral e resistência física eram as mesmas de sempre. Dentro da perspectiva de melhores dias para as realizações patrióticas, considerava agora como bem empregado todo o tempo que roubara à filha cega, para atender ao trabalho do bem coletivo. E foi nesse estado de espírito, com a consciência satisfeita pelo dever cumprido, de conformidade com as suas concepções, que se dirigiu ao palácio para atender a chamado especial do imperador, que muitas vezes não deixou de recorrer ao conselho dos seus mais antigos companheiros de ideal. Senador, disse-lhe Vespasiano na intimidade tranquila de um dos magníficos gabinetes da residência imperial. Mandei chamá-lo para me amparar com a sua tradicional dedicação ao império, na solução de assunto que julgo de suma importância. Aí a nota aqui do Emmanuel: Vespasiano esteve em Roma logo após a sua proclamação, para situá-lo aqui, né? Dizei, Augusto, respondeu Públio comovido, mas o imperador gentil cortou-lhe a palavra. Não, meu caro, entendamo-nos com a velha intimidade de outros tempos. Deixemos por um instante os protocolos. E vendo que os senadores esboçavam um sorriso de reconhecimento à sua palavra fluente e generosa, continuou a expor a questão que o interessava. Chamado a Roma para o cargo supremo, não ousei desobedecer às sagradas injunções que me impeliam ao cumprimento desse grande dever, embora obrigado a deixar meu filho na obra de pacificação da Judéia amotinada, trabalho esse que considerarei, em toda a vida, o meu melhor esforço pela vitalidade do império no desdobramento de suas gloriosas tradições. Acontece, todavia, que o cerco de Jerusalém se vai prolongando demasiado, acarretando as mais sérias consequências para meus projetos econômicos, no programa restaurador que me propus realizar no governo. Suponho que o meu valoroso Tito esteja necessitando de um conselho de civis, além dos assistentes militares que o acompanham na arrojada empresa, e lembrei-me de organizá-lo tão somente com os amigos mais íntimos, que conheçam Jerusalém e suas cercanias. Quando das minhas primeiras incursões na edilidade, tive conhecimento dos seus processos na reforma administrativa da Judéia, sabendo, portanto, da sua permanência em Jerusalém há mais de 20 anos. Era, pois, meu desejo que aceitasse, com outros poucos companheiros nossos, a incumbência de orientar melhor a tática militar de meu filho. Tito está necessitando da cooperação política de quem conheça a cidade nos seus menores recantos, bem como os seus idiomas populares, de maneira a vencer a situação que se vai tornando cada vez mais penosa. Para ou continuar, Verônica? Não, acho que pode. Ele acabou de falar, né? Você quer que eu comente esse pedaço? Pode. Tá? Então, vou parar aqui em Penosa. Bom, o que a gente vai estar vendo aqui e vai ver mais adiante, né? Que está se aproximando, né? Aquele fatídico dia, né, da queda de Jerusalém. A gente já viu, né, é, no início desse livro, como Roma sempre se mobilizou para apaziguar todas as manifestações contrárias, não é, dos judeus, né,
A gente sabe que não era a convivência deles não foi pacífica em momento nenhum, né? Sempre tiveram raiva dos romanos, né? Por tudo que a gente já sabe, né? Dos maus tratos, da escravização, da expropriação, da cobrança abusiva de impostos. Como todo povo dominado, né? Detesta o seu dominador, né? E aqui a gente vai vendo que esse imperador, eu acho, ele é o pai do Tito, né, que vai derrotar lá no final lá dos anos 70 lá todo o motim, né, dos judeus. E ele era amigo íntimo, né, do Públio Lentulus. Me parece que os dois, ele também como Públio, preferiam o uso da diplomacia ao uso da força, mas acontece que um povo que domina o outro nem sempre consegue dominar só pela diplomacia, né? E aí ele, ele está ele está preocupado com a situação do filho, né? Porque o filho precisa de conselhos e, obviamente, são conselhos que auxiliam o império a dominar a turba, né? E ele lembra do Públio por já ter vivido na Judéia, conhecer bem o idioma, os costumes, a região, né? Isso tudo é uma tática, é necessário, né, nas táticas militares, né? Conhecer o terreno onde vai pisar. Então, bom, aí aqui o que também me chamou a atenção mais também é quando ele fala da ele se sente o Públio, né, se sente com a consciência satisfeita pelo dever cumprido, né, por todo o trabalho que ele fez, né, para acabar com a tirania do império, né, com relação ao Nero, coisa e tal. E ele é, ele tinha assim uma certa culpa, né, por não ter dado a atenção que a filha precisava, né, a filha doente, coisa e tal. Mas ele acha que o bem do maior, né, o bem da, da maioria, né, o bem do seu povo é mais importante que o bem vamos dizer, o seu bem pessoal, né? Então, ele como homem público colocou acima de tudo o seu trabalho, né, como senador, né, como articulador ali do governo, né? E, e é isso, né? Então a gente vê que isso acontece conosco, né? A gente muitas vezes a gente eu não sei, a gente abre mão, né, às vezes de uma convivência familiar, coisa e tal, porque tem deveres a cumprir também, né, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, né? E isso, bom, pelo menos a mim sempre fiquei balançada, né, entre a obrigação no lar e a obrigação com o trabalho, né, com o dever. E ele, como homem, principalmente, né, como senador, tinha que dar atenção ao império. Mas o que eu vi foi isso, né? É um imperador que o procura, né, com essa finalidade, e ele coloca o seu conhecimento a serviço, né, do império, ainda que isso vá custar para ele um preço grande, né, enfim. Mas eu acho que vocês podem falar aí. Bem, quer comentar uma parte aí, essa parte? Não? O que eu achei interessante também é a diferença, né, que Emmanuel traz aqui, ele narra um pouco, né, a respeito da gestão desse Vespasianos, e ele não chega a tecer grandes elogios,
mas ele comenta alguns pontos positivos, né? Por exemplo, assim, sob sua orientação administrativa e abrir-se uma trégua nas imoralidades governamentais, inaugurar-se um novo período de compreensão das necessidades populares, e na rota de seus planos econômicos, financeiros, o imperador ia caminhar para os É, dias regeneradores de uma nova era. Então, ele também não faz grandes elogios, mas tece essas pequenas considerações positivas, né? Ainda mais vindo depois de Nero, né? Então, assim, são considerações realmente positivas, essa preocupação com as necessidades populares, essa busca por uma moralidade maior, e ao mesmo tempo que a gente vê o outro lado, né, que da Jerusalém amotinada dessas guerras, porque para Jerusalém Roma representava o mal, né? Aquele que exerce todo tipo de expoliação, e de fato era mesmo, né? Embora Roma não quisesse colonizar igual a gente tem a noção de colônia como as nossas aqui, né, que muda hábito, muda língua, muda religião, coloniza tudo, mas Roma queria exploração econômica total, né, de modo que, como ele coloca aqui, o trabalho esse que considerei em toda a vida meu melhor esforço para a vitalidade do império. Então, Vespasiano considerava recuperar ali, controlar aquela situação de Jerusalém como uma questão fundamental para o Império Romano. E aí a gente vê que, assim, que ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, né? Então, tem sempre o contraponto, né? E Vespasiano, com certeza, tinha uma visão de expoliar, de abafar aquelas rebeliões, aquelas guerras de Jerusalém, para Roma voltar a explorar, como normalmente explorou, não se importando com os judeus, e, ao mesmo tempo, os judeus o vendo unicamente de um jeito mau. E é aquela coisa, né? O bem verdadeiro, ele só vai ser quando for bem de todos, né? Enquanto for o meu bem, ou o meu bem do meu grupo familiar ou do meu país, e dane-se o resto, ele não vai ser o bem, né? exatamente. Então, embora as pessoas tenham as suas qualidades também, né? Ninguém é totalmente ruim, mas ainda não é aquela busca pelo bem coletivo, né? Ainda é a busca para explorar economicamente aquela colônia, né? Porque estava atrapalhando aquelas rebeliões, aquelas guerras civis ali, estavam atrapalhando os projetos econômicos para manutenção do Império Romano. Então, por isso que era tão necessário reprimir aquilo de uma vez por todas, né? Eu achei interessante isso porque Emmanuel não tem a preocupação de deixar pontuados pontos positivos desse imperador, né? Mas é isso. E você vê, né, Verônica, ele busca o senador é, não para tentar, pelo menos aqui nesse diálogo que eles travam, não para tentar pensar numa tática que pudesse abrandar a violência e fazer com que, né, as coisas. Mas ele busca com a intenção de auxiliar o filho que está lá na frente, lá da batalha, e que precisa conhecer a região, precisa conhecer aquele povo ali para poder vencer ali, né? Elaborar as Então, estratégias, né, para vencer. elaborar as estratégias, não importando as consequências, né? Mas, E enfim, quem está fazendo isso, né? Públio ali ajudando, faz pensando que realmente, né? E por uma parte até está, que está fazendo
a sua obrigação, e de fato, por um certo ponto está, e está contribuindo para um bem coletivo, que não deixa de ser também. Mas se a gente for pensar em termos relativos, em termos absolutos, a gente vai ver que não é bem assim. Então, assim, é, como é difícil, né? É, essa nossa, é, essa nossa história, né, de violência atrás de violência, né, dominação atrás de dominação, é uma coisa assim impressionante. E aí a gente vai vendo que os vencedores de uma época vão se tornar no resgate, né? Aí vem os resgates coletivos e acabam se tornando os vencidos, né? Até que alguém consiga entender que a violência, né, deveria não existir mais, Ser o né, entre caminho, os né? povos. E tudo também é uma questão de ponto de vista, né? Aquilo que você vê de acordo com o referencial que você está. Se você mudar o referencial, provavelmente a sua visão vai ser completamente o contrário, como a gente vê aqui no caso, né? Bom, vamos Pois é. continuar. João, pode ler para a gente? Posso? Públio Lentulus pensou na filha doente um instante, mas, recordando-se da dedicação absoluta de Ana, que poderia perfeitamente substituir seus zelos por algum tempo, respondeu com decisão e energia: Meu nobre imperador, vossa palavra augusta é a palavra do império. O império manda e eu obedeço, honrando-me em cumprir vossas determinações e correspondendo aos impulsos generosos da vossa confiança. Muito agradecido, revidou Vespasianos, estendendo-lhe a mão, extremamente satisfeito. Tudo estará pronto, de modo que a sua partida e de mais 2 ou 3 amigos nossos se verifique dentro de 2 semanas, o mais tardar. Assim aconteceu. Depois das dolorosas despedidas da filha, que ficara aos cuidados da serva dedicada, no palácio do Aventino, o senador tomava a suntuosa galera que, largando de Hóstia, penetrou depressa o mar largo, rumo à Judéia. O velho patrício reviveu, com penosa serenidade, as peripécias da viagem dos seus tempos de juventude venturosa, quando a felicidade era para ele incompreensível, em companhia da esposa e dos 2 filhinhos. Sim, a pequenina figura de Marcos, o filho desaparecido, parecia surgir novamente aos seus olhos, sob uma auréola de radioso e santificado enlevo. Um dia, em Cafarnaum, levado pelas palavras caluniosas de Sulpício Tarquínios, duvidou da honorabilidade da mulher, acreditando mais tarde que o rapto da criança fosse uma consequência da sua infidelidade. Mas Lívia agora estava redimida de todas as culpas no tribunal da sua consciência. Seus sacrifícios domésticos e a morte heróica no circo constituíam a prova máxima da sublimada pureza do seu coração. Naqueles instantes de meditação, figurava-se-lhe que voltava ao passado com os seus sofrimentos intermináveis, esbarrando sempre na sombra pesada do mistério quando tentava reler as páginas desse doloroso capítulo da sua existência. A que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado o pequenino que lhe perpetuaria a estirpe nobre? Suas emoções paternais pareciam alamar-se de novo, depois de tantos anos e tantos padecimentos em família. Mas, embora lhe flutuassem no íntimo as mais penosas dúvidas, o senador, na rigidez da sua enfibratura moral, preferia crer consigo mesmo que Marcos Lentulus havia sido assassinada por malfeitores vulgares, dados ao roubo e ao terrorismo, para nunca mais requisitar os seus desvelos paternais. Assim quereria crer, mas aquela viagem afigurava-se-lhe uma análise de suas lembranças mais queridas e mais pungentes. Continua, Verônica?
Acho que você pode continuar até Ah, esses 2 parágrafos pequenos aí, João. ok. De tarde, ao suave clarão do crepúsculo no Mediterrâneo, parecia-lhe ver ainda o vulto de Lívia acalentando o pequenino ou falando-lhe ao coração em termos afetuosos de consolação, supondo lobrigar igualmente a figura de Comênio, o servo de confiança entre os subalternos e escravos. Em companhia de 3 outros conselheiros civis, chegou sem maior dificuldade ao destino, colocando-se esse reduzido conselho de íntimos do imperador à imediata disposição de Tito, que lhe aproveitou carinhosamente os pareceres, utilizando com grande êxito as suas opiniões, filhas de larga experiência da região e dos costumes. Aqui continua, né? Ele aceita, né? É, Aqui, né, nesse primeiro parágrafo que eu li aqui, ele se mostrou, né, essa preocupação com a filha doente, né? Mas ele já, né, conhecendo todo o carinho, todo o desvelo, né, de Ana para com a esposa, para com a filha e com a família, ele, mesmo, né, mesmo aí às vezes angustiado, ele foi cumprir a sua missão, né, com mais tranquilidade, né? E que mostra, né, que ele suas próprias palavras, né, Emmanuel, né, como vocês vieram lendo atrás aí, né, ele não gasta tinta à toa, né, ele mostra, né, esse seu caráter firme e o seu compromisso, né, com o império, né, ele na condição de senador e na condição aqui, né, a gente vê que de amigo de confiança do imperador, né, ele não titubeia, né, apesar da preocupação com a filha, ele imediatamente ele aceita, né, a missão, né, o pedido do imperador, dizendo que o império manda e eu obedeço, né, mostra também até até um certo ponto, né, um orgulho, né, em termos né, de responsabilidade, né, para com seus deveres, né, onde ele fala que ele se sente honrado pela confiança, né, e pela missão dada a ele, em auxiliar o filho, né. E assim, a gente já imagina, né, ele retornando, né, para aquela região, né? Eu achei interessante que ele coloca assim aqui, depois das despedidas dolorosas da filha, né? Essa penosa serenidade, né? Tipo assim, né? Para quem estivesse olhando para ele, não veria talvez ali uma modificação expressiva, né? Na sua característica ali, né? Às vezes ele deixou passar despercebido, né? Para quem estivesse olhando para ele, né? Mas intimamente ele estava ali, né? Revivendo toda nesse deslocamento, né? Relembrando aí, né? é, a sua ida lá atrás com a família, né? Para a Judéia. E ele fala aqui assim, eu achei interessante que ele coloca assim. O velho patrício reviveu com penosa serenidade as peripécias da viagem de seus tempos de juventude venturosa, quando a felicidade era para ele incompreensível, em companhia da esposa e 2 filhinhos. Eu acho que assim, soa triste isso, né? A felicidade para ele incompreensível. E às vezes a gente também se pega em situações assim, às vezes a gente estamos às vezes tão imersos, né? Tão preocupados, né? Tão focados nas dificuldades, nas desventuras e achando que talvez, né? Buscando às vezes uma felicidade, né? Depositando a nossa felicidade, a nossa paz, né? As nossas buscas nas coisas, às vezes a gente já tem tudo ali do nosso lado, e às vezes a gente não está atento, né? Essa felicidade incompreensível para ele, talvez ele já, né, tinha esposa, né, né, que já era de um coração extremamente elevado, os filhos, e às vezes aquilo ali para ele passou despercebido, né? Então, acho que essa felicidade incompreensível que ele não enxergou que ele já tinha, né? Às vezes a gente pensa que ele já tinha tudo que ele precisava ali ao lado da esposa, né? Tudo, toda a alegria, toda a aventura, né? Estava ali ao lado dele o tempo todo e ele não compreendia aquilo, né? E aí ele vem lembrando, né, do desaparecimento do filho. Eu acho que
essa angústia que ele traz aqui, né? Que ele vem narrando nesses outros parágrafos, né? Ele vai descrevendo aqui, né? Todo o prejuízo que uma calúnia trouxe, que uma calúnia acolhida, né? Ele acolheu aquela calúnia contra a esposa, sem ao menos consultá-la, sem ao menos sondar, né? Poxa, né? Ele conhecia a esposa, né? Melhor do que ninguém, talvez ali, né? Até mais que poderia ele, talvez ali, ter às vezes, né? Sondado da esposa, né? Não, e não ter duvidado da honra dela, né, do caráter dela e passado por todas essas desventuras, né? E ele fala que, né, esse sentimento de culpa, né? Mas que ele hoje na madureza, hoje olhando para trás, ele reconhece que a esposa era inocente, né? Mas essa angústia aqui, principalmente, né, eu queria trazer aqui essa questão do filho, que eu acho que ele, né, aquele pressentimento, né, às vezes aquela intuição de que algo ainda adviria, né, do filho, que ainda tinha coisas para se desenrolar com relação ao filho, mas ele ainda coloca assim, né, ele preferia crer, né, ele ali, né, ele ainda preferia crer que o filho tivesse sido assassinado, né, por alguma situação dessa, né, a malfeitores dedicados ao roubo, ao terrorismo, né? Ele preferia, às vezes, crer nisso do que... Porque acho que algo ali nele, né, em seu íntimo, falava que ainda teria mais coisas para se desenrolar ali, né? E a gente sabe, né? A gente está vendo aí, ó, né? Nada é por acaso, né? O seu retorno à região, né? A gente vai ver para frente aí, né? Muitos desenrolares ainda. Então, acho que bom. Vocês, Verônica, o pessoal aí pode comentar aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse trecho que o João leu? Não? Tá bem. Dona Ana, você quer ler? Ou não? Posso ler. O filho do imperador era generoso e leal para com todos os compatriotas, que os consideravam como benfeitor e amigo. No entanto, para os adversários, Tito era de uma crueldade sem nome. Em torno da sua figura ardente e desassombrada, desdobravam-se legiões numerosas, soldados que combatiam encarnecidamente. O cerco de Jerusalém, terminado em 70, foi um dos mais impressionantes da história da humanidade. A cidade foi sitiada justamente quando intermináveis multidões de peregrinos vindos de todos os pontos da província se haviam reunido junto ao templo famoso para as festas dos pais Ásios. Daí o excessivo número de vítimas e as lutas acérrimas do cérebro resistência. O número de mortos nos terríveis recontros levou-os a mais de 1 milhão, fazendo os romanos quase 100.000 prisioneiros, dos quais 11.000 foram massacrados pelas legiões vitoriosas, depois da escolha dos homens válidos. Entre cenas penosas de sangue e de selvageria por parte dos soldados, o velho senador sentia-se amargurado com aqueles pavorosos espetáculos de carnificina, mas cumpria-lhe desempenhar a palavra dada e era com o melhor espírito de coragem que dava pleno cumprimento ao seu mandato. Seus pareceres e conhecimentos foram, muitas vezes, utilizados com êxito, tornando-se íntimo conselheiro do filho do imperador. Diariamente, em companhia de um amigo, o senador Pompílio Crasso visitava os postos mais avançados das forças atacantes, verificando a
eficácia da nova orientação observada pela estratégia militar dos seus patrícios. Os chefes de operação, várias vezes, lhe chamaram a atenção para não avançarem muito em suas atitudes dos assombros, mas Públio Lentulus não manifestava o menor receio, realizando na sua idade minuciosos serviços de reconhecimento topográfico da famosa cidade. Afinal, na véspera da queda de Jerusalém, já se lutava quase corpo a corpo em todos os pontos de penetração, havendo incursões de parte a parte nos campos inimigos, com recíprocas crueldades contra todos os que tivessem a infelicidade de cair prisioneiros. Apesar do zelo de que eram cercados, Públio e o amigo, em virtude da coragem de que davam testemunho, caíram nas mãos de alguns adversários que, ao lhes observarem a indumentária de altos dignitários da corte imperial, os conduziram imediatamente a um dos chefes da desesperada resistência, instalado num casarão à guisa de quartel próximo da Torre Antônica. Vamos dar uma paradinha aí, dona Ana? Sim. Olha, Verônica, eu deixo que vocês comentem que eu não tenho jeito para isso não, tá? Tá bem. Quem quer comentar aí? Pela dona Ana? Sandrinha? Rosana? A minha internet está instável, vou tentar falar uma coisinha. Desculpe o atraso que eu vim da FEB, tá, gente? Deixa eu falar com vocês aqui o que eu anotei. Do ser humano, né? Do ser humano, o Tito, sobre o Tito, né? Filho do imperador, generoso e leal para com todos os compatriotas. Mas olha só a colocação, né? Para os adversários, era uma crueldade sem nome. Ou seja, é o que a gente precisa aprender, né? O ser humano ele é um, seja onde for, né? Seja com quem for, ele precisa se mostrar tal qual ele é, naquilo que ele procura ter de melhor, se for o caso de querer e ter essa consciência, né? Porque às vezes a gente nem tem essa consciência. Mas como isso ainda vigora em nossa sociedade, não é? Essa disparidade para os meus, tudo. Para os meus, carinho, atenção, não é? Boa vida, muitas vezes. Para o adversário, crueldade. Que Emmanuel emprega crueldade. Crueldade é um alto grau de violência, não é? Não é uma coisinha leve, que há degraus nessa violência. A crueldade é algo que se faz sem pena nem dó, não é? E aí, eu botei aqui para confirmar isso, né? Emmanuel continua na outra página falando do número de mortos. Gente, olha só, o número de mortos nos terríveis recontros, quer dizer, nesses embates, né? Nesses combates que eles estavam travando, né? Elevou-se a mais de 1 milhão, fazendo os romanos quase 100.000 prisioneiros. Gente, para aquela época, não é? Levou-se a mais de 1 milhão e quase 100.000 prisioneiros. 11.000 foram massacrados pelas legiões vitoriosas. Então, não é de estranhar que o Emmanuel, né, como Públio, né, e o amigo dele, o Pompílio Crasso, entrando em campo, verificando a topografia de todo aquele ambiente, a gente não estranha que eles tenham sido capturados por esse grupo que estava ali completamente fechado, né, buscando ao máximo se proteger e sobreviver, vamos dizer, diante de tudo isso, né? Agora, interessante que ele leva a último grau, né, essa força dele como cumpridor dos deveres diante daquela sociedade, diante do cargo que ele ocupava, não é? Públio Lentulus não manifestava o menor receio,
realizando na sua idade, né, 67 anos, minuciosos serviços de reconhecimento topográfico. É impressionante como é que ele ia cumprindo, procurando cumprir da melhor forma, né, esse, esse seu dever. E aí é que a gente vai ver como é que a coisa vai se desenrolar, porque eles são capturados, né? E aí os processos vão se dar, né? Naturalmente, até na própria lei de causa e efeito aí que a gente vai ver, né? Foi isso, Verônica. É. E antes um pouquinho, ele apesar dele não ser um adepto, né, da violência, ele já não apreciava mais isso, ele ainda assim cumpria aquilo que ele entendia como dever, né, de auxiliar, desempenhar, cumprir e desempenhar a palavra dada, e era com o melhor espírito de coragem que dava pleno cumprimento ao seu mandato. Então, assim, a gente vê também, quando a gente faz uma pesquisa, claro que é uma pesquisa bem superficial dessa destruição de Jerusalém, a gente normalmente não vê o nome dele, né? A gente vê o nome dele em outras situações, tem arquivos do Públio lá no Vaticano, mas com relação a essa vitória, ele não vê. Mas aqui a gente vê como que ele participou de forma bem significativa, que ele coloca aqui que as suas dicas, seus conselhos, suas estratégias, né, foram fundamentais para não que sem também não fosse conseguir, porque eu acho que os romanos tinham um poderio militar, bélico, econômico bem superior, mas foram decisivos, porque foi uma luta aí que, como a gente viu lá, durou pouco mais de 4 meses, né, para poder conter e acabar com todo tipo de rebelião. E aí, aquilo que a Sandrinha falou, que com relação ao Públio Lentulus e o seu amigo, né, o senador Pompílio Crasso, eles realmente não tinham medo, né? Tanto é que eles foram até orientados para não se exporem muito, né, naqueles pontos mais vulneráveis, que tinha algumas resistências, para não exporem, mas eles eram destemidos, foram chamados a atenção, mas realmente eles eram desassombrados, né, eram corajosos. E aí foi quando eles foram aprisionados, né? E aí a gente parou aí. Laura, pode ler para gente? Verônica, eu posso ler sim, mas acho que vou pedir para alguém comentar também, tá? Públio Lentulus, observando as cenas de selvageria e sangue da plebe anônima e amotinada, que exterminava numerosos cidadãos romanos em trágicas circunstâncias sob as suas vistas, lembrou a tarde dolorosa do Calvário, em que o piedoso profeta de Nazaré sucumbira na cruz, sob a vozerio terrificante das multidões enfurecidas. Enquanto caminhava, tangido com brutalidade e aspereza, o velho senador considerava igualmente que, se aquele momento assinalasse a sua morte, devia morrer heroicamente, como sua própria mulher, em holocausto aos seus princípios, embora houvesse fundamental diferença entre o reino de Jesus e o império de César. A ideia de deixar Flávia Lentulha órfã de seu afeto preocupava-lhe o íntimo. Todavia, ponderava que a filha teria no mundo a dedicação generosa e assídua de Ana, bem como o amparo material da sua fortuna. Foi nesse estado de espírito, surpreso com a sucessão dos acontecimentos, que atravessou longas ruas cheias de movimento, de gritos, de impropérios e de sangue. Jerusalém, tomada de assombro, mobilizava as derradeiras energias para evitar a ruína completa. Ao cabo de algumas horas, extenuado de fadiga e sede, Públio e o amigo foram introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu, que expedia as mais impiedosas ordens de suplício e morte
para todos os romanos presos, revidando as atrocidades do inimigo. Bastou que Públio ficasse aquele velho israelita de traços característicos para procurar sofregamente uma figura semelhante no acervo de suas lembranças mais íntimas e mais remotas. Não pôde, porém, de pronto, identificar aquela personagem. O velho chefe, contudo, pousou nele o olhar astuto e, fazendo um gesto de satisfação, exclamou com uma chispa de ódio a lhe transparecer de cada palavra. Ilustríssimos senadores, enfatizou com ironia e desprezo, eu vos conheço de longos anos. E, fixando Públio, assentou com malícia. Sobretudo, honro-me com a presença do orgulhoso senador Públio Lentulus, antigo legado de Tibério e de seus sucessores nesta província perseguida e flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida na minha velhice trabalhosa, sem me desapontar de uma injúria inolvidável. Avançando para o velho patrício, que o contemplava supinamente, surpreendido, repetia com insistência irritante: não me reconheceis? O senador, porém, tinha o semblante a evidenciar o seu penoso abatimento físico em face daquela rude provação da sua vida. Debalde encarava a figura franzina e maquiavélica de André de Gioras, agora com elevado ascendente nos trabalhos do tempo famoso, em vista da fortuna que conseguira amealhar. Verificando a impossibilidade de ser identificado pelo prisioneiro, cuja presença ali mais o interessava, e que lhe respondera a todas as perguntas com silencioso gesto negativo, o velho judeu retornou com sarcasmo. Públio Lentulus, sou André de Gioras, o pai a quem insultaste um dia com o excesso da tua autoridade orgulhosa. Lembras-te agora? O prisioneiro fez um sinal afirmativo com a cabeça. Vendo, porém, que o seu atrevimento não o intimidava, o chefe de Jerusalém insistia exasperado. Por que não te humilhas neste momento diante de minha autoridade? Ignoras, porventura, que posso hoje decidir dos teus destinos? Qual a razão por que não me pedes comiseração? Acho que a gente pode dar uma paradinha aí, Laura. Eu acho que não tem nada que parar aqui. Quer comentar ou quer que Verônica, alguém? eu prefiro que outra pessoa comente. Eu, assim como a dona Ana, eu não tenho o menor jeito, entendeu? E eu ando um pouco afastada, né? Tenho faltado a muitos estudos. Eu prefiro que outra pessoa comente, por favor. Alguém quer falar? Foi uma parte bem descritiva aqui, né? Alguém quer falar? A lei do retorno, né, gente? A lei do retorno. Espera-se o tempo que for, mas aquilo que a gente plantou, a gente vai colhendo, né? Dependendo, inclusive, da misericórdia, sem dúvida, que há, mas no caso daqui dele, a gente vê assim, o filho já não existia mais, né? Ele tinha aquela dúvida quanto quem era aquele homem que praticou aquele assassinato lá na casa dele. Agora ele vai encontrar justamente aquele pai que tanto pediu pelo filho e ele, naquela autoridade dele, como ele diz, a autoridade orgulhosa dele, não soube ouvir, né? Não abriu mão. E não sei se vocês lembram, se eu que estou esquecida, mas a própria Lívia intercedeu na época, né? Quando ocorreu tudo, a própria Lívia pediu que ele baixasse esse nível, né, de exigência com o rapaz e tudo. E ele não quis obedecer, né? Ele, não, vou cumprir com o que tem que cumprir, e não quis saber se o percentual de, vamos dizer assim, de responsabilidade do rapaz, a chance que a gente gostaria que dessem para a gente, né? Ele não viu isso. E aí, Mas agora, depois ele voltou atrás, Sandrinha. Ele mandou soltar o prisioneiro.
Sim, ele mandou soltar, mas verdade. acontece que ele mandou soltar o prisioneiro, mas aquele diálogo com o pai é muito pesado, né? O pai não Sim. conseguiu nada, Ele né? Não poderia conseguiu. de imediato Verdade. já ter resolvido a Justo, situação. justo ter resolvido a situação e não resolveu. Muita Quer coisa dizer, aconteceu, muita coisa aconteceu por causa dessa atitude dele, né, em relação Orgulho e vaidade. ao, né? Pois é, justo, justo. sim, O né? poder, né? O poder temporal também, né? Às vezes enceguece a pessoa, né? E ele se coloca no lugar de que não tem outra volta, né? E aí a gente retoma um pouco a lição do capítulo do Vinha de Luz, que falava sobre verbo. Eu lembrei aqui agora como que, às vezes, uma palavra, um conselho que você dá para alguém, você acha que é uma situação corriqueira, banal, e que essa pessoa vai acessar aquilo que você falou para ela quando chegar um momento. Você nem vai lembrar mais, mas a pessoa vai acessar esse arquivo para utilizar. Tanto pode utilizar para o bem, quanto pode utilizar para o mal, porque eu lembro que o Públio, ele, quando aconteceu o incidente, ele estava disposto a relevar, porque não teve grandes repercussões na Lívia, não machucou tanto, mas ele, na hora, ele lembrou do conselho do Flamínio, porque Flamínio tinha dito antes para que ele fosse austero no cumprimento dos deveres, para ele se colocar como uma autoridade romana, não aceitar nenhum tipo de provocação e mostrar, digamos assim, com as minhas palavras, quem mandava ali naquele pedaço. E aí, naquele momento, ele acessou esse conselho de Flamínio e resolveu, então, seguir. E e ali naquele momento foi severo, foi rude, quando o pai também. Então, assim, como que às vezes um conselho, uma palavra, tanto pode ser importante para ajudar alguém, quanto também para repercutir de forma negativa, né? Verdade. E uma coisa que eu vi aqui também, que eu achei interessante, é quando ele pensa, ele lembra da Lívia, né, em Holocausto, né, e como ela não abdicou dos seus princípios de cristã, aí eu falei, embora houvesse fundamental diferença entre o reino de Jesus e o império de César, né? Então, aquela altivez dele em se entregar, né, em morrer pelo império, ainda revelava, não é, toda uma, né, uma superioridade, né, ainda não, né, ainda era, bom, não, eu estou morrendo pelo meu país, pelos meus princípios, pela minha nação, e mesmo que eu fique horrorizado pelo que está acontecendo ao meu derredor, não é? Então, eu acho que eu gostei dessa fundamental diferença entre o reino de Jesus e o império de César. Por mais que ele se sentisse orgulhoso do dever cumprido, aquilo ali, né, era, né, ele não se comparava, né, aos reinos ali que Emmanuel coloca, né, para gente, né? Pois é, e é aquela questão do ponto de vista, né? Ele estava ali na sua percepção, sendo leal, cumprindo seu dever da melhor forma e ajudando Roma e, por sua vez, todos os seus irmãos, né? Patrícios romanos, população de um modo geral. Mas tem o outro lado também, né? Mas que ele não enxergava ainda, né? Alguém quer É, falar? eu Mais ia. Essa questão dele ter, na verdade, tentado resgatar o Saul para devolver para o pai, também é uma coisa complexa, né? Porque, passado algum tempo, ele mandou que fosse feito isso. Só que o rapaz tinha sido roubado da prisão, na verdade, por, por gente dele mesmo que faziam vendas, né? não, Lembra disso? não, Ele foi vendido. não. Ele tinha ido para a prisão, aí o senador mandou soltar. O preposto
falou que ia soltar, mas o que que ele fez? Aproveitou dessa situação e vendeu. Ele vendeu porque o senador mandou soltar. Ele falou: ninguém vai ficar sabendo, então agora eu vou falar que eu soltei, mas eu vou ficar com dinheiro para mim. Mas aí ele tinha que ter feito de tudo no sentido, olha, ele tem que trazer ele de volta para eu ver, para eu Sim. devolver. Ele não fez, então, quando falaram para ele, porque foi dito para ele que ele tinha fugido. Aí ele falou, deve ter fugido, deve ter voltado para a casa do pai, né? E ele não foi procurar o André para saber, deveria ter mandado procurar, né? E É, aí ele não faria isso se fosse com o filho dele, né? Então, sem dúvida, foi um pequeno deslize dele lá no passado, até em função de que tinha essa diferenciação de tratamento de povos, né? É o meu povo, outro povo não precisa de tudo que eu preciso. Uma questão de tradição, era a forma como eles se viam. E agora, né, acho que para poder fechar tudo muito direitinho antes dele partir dessa vida, ele vai ter que assistir tudo isso que ele vai assistir em função daquele ato lá no passado. E quantas vezes a gente faz sem pensar direitinho o que a gente está fazendo, né? A intenção real não é nem criar aquela confusão toda que vai se criar com o nosso ato, mas cria, né? E depois nós vamos ter que responder por ele, sempre. Que é sim, difícil, né? Porque a gente olha e fala, meu Deus, quanta coisa deve pesar no meu caminho aí, né? com certeza. Verônica, e aqui tem a questão do poder, né? No passado, todo o poder estava com Públio, né? Para decidir sobre a vida tanto do André como do filho dele, né? E agora as coisas se inverteram, né? O poder passou para o André, né? Isso acontece muito no dia a dia das pessoas, né? E me chamou a atenção isso também, essa mudança, né? Agora o André podia mandar matá-lo, né? Eu estava numa posição muito maior, né? Com a vida dele nas mãos. Sim. E como a vida se encarrega de ir juntando as pessoas, as situações que necessitam, né? André não fez nada propositadamente, estava ali, e quem chega até aquele local em que ele estava, e aí, obviamente, foi capturado e reconhecido. Mas como a vida vai criando mecanismos para que o resgate e a reparação ocorram, né? Gente, são 17h06. Paramos por aqui? Babi? É, que já posso colocar uma música aqui no Spotify. Melhor parar? Só tem Eu 9 acho minutos. também, né? Porque É, vai começar para ler um parágrafozinho pequenininho, eu acho que É. não tem sentido, né? Um ou dois, assim, eu acho que não faz sentido mesmo. Melhor ler tudo de uma vez na próxima, que teremos Pepita.
vai me sinalizar? Ou... Pode fazer a Não? prece. Então tá. Não, porque eu não sei se a música ia terminar. Mestre Jesus, queremos mais uma vez agradecer, como sempre, a oportunidade do estudo, a oportunidade de, nessa encarnação, Senhor, termos meios e condições para estudar. Agradecemos, Senhor, por esses momentos em que somos beneficiados com a tua equipe de trabalhadores espirituais e recordando, Jesus, toda essa história, histórias de guerra, histórias de morte, violência. De uma certa forma também, Senhor, recordamos a história de cada um de nós. Não temos agora condição de ver o nosso passado, nem é necessário, Senhor. É por isso que, sabedores que somos, de tudo que fomos, de tudo que fizemos e tudo que ainda somos, é que pedimos a tua presença. Queremos hoje, Senhor, sair desse ambiente de guerra, de violência, que estamos tão imantados ainda, e percorrer, Senhor, as praias de Cafarnaum e visualizarmos a tua presença. Queremos, Senhor, estar junto contigo neste momento para sentir a tua vibração penetrar em nossos corações. Acalma-nos, Senhor, o nosso íntimo, acerena os nossos corações, faz-nos enxergar além daqueles problemas transitórios que ainda obscurecem a nossa visão. Mestre Jesus, ajude-nos a fixar a nossa mente no teu sorriso. Estende-nos, Senhor, a tua mão para que juntos possamos caminhar em direção a um futuro melhor. Infunde-nos, Senhor, o desejo de reparação, que não tenhamos a culpa que nos atravanca, que nos impede a caminhada, mas a vontade firme, Senhor, e a consciência da nossa necessidade de reformular os nossos atos, reformular os nossos pensamentos, e, sobretudo, Senhor, os nossos sentimentos. Dai-nos a coragem que nos falta. Sustenta-nos, Senhor, a nossa vontade. Fortalece para que possamos verdadeiramente viver como cristãos que hoje somos. Obrigada, Jesus, ampara e proteja a todos, aos que vieram e os que não puderam estar conosco, todos os espíritos aqui trazidos, que essa harmonia, essa vibração possa preencher o nosso íntimo. Que assim seja.